Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Crer de hoje. E nós vamos tratar no nosso podcast, que é o podcast da Capelania do Mackenzie. E hoje o nosso tema é Encontrando Propósito em Meio ao Caos. Fé, vocação e sentido da vida. Eu penso que esse tema de hoje tem tudo a ver principalmente com os nossos alunos, com os nossos jovens, onde nós vamos tratar do sentido da vida, que é um tema muito importante e muito significativo para aqueles que estão envolvidos aí na jornada universitária, que é uma jornada sempre de grandes transformações. Os moços, os jovens, eles estão sempre envolvidos em muitas questões do dia a dia, do seu dia a dia. É um mundo repleto de novidades, de desafios, de oportunidades e, portanto, isso às vezes traz um pouco de angústia ao coração dos nossos jovens. E para tratar desse tema, encontrando propósito em meio ao caos, nós temos aqui o reverendo Bruno. Olá, alegria estar aqui com vocês. Muito bom, viu, Bruno, ter você com a gente. Temos a Denise, que também faz parte aí da nossa equipe da capelania. Obrigada, pastor, pelo convite. Coisa boa, viu, Denise? Novamente. Que bom. E também a Maria Fernanda, a Mafê, que é nossa aluna, é colega de muitos de vocês aí, ela faz o curso de psicologia, já está, né, Mafê, na reta final de curso, é isso? Isso mesmo, último semestre. O último semestre, já está quase dando tchau para nós, né? Sim, verdade. E a Mafê faz psicologia, e esse tema tem a ver, né? Tem a ver com aquilo que você pesquisa, com aquilo que você estuda. Por coincidência, o meu TCC é a respeito de saúde mental e propósito de vida. Então, quando eu recebi esse convite, fez muito sentido para mim, fiquei animada para participar. Quem sabe colaborar aí com vocês, misturando psicologia, fé, porque acho que ambos podem conversar, sim, sempre. E olha que coisa boa, o TCC dela é sobre saúde mental e sentido da vida. Que coisa boa. Então, acredito que você vai poder contribuir bastante. Mas eu queria começar aqui com o reverendo Bruno, fazendo essa pergunta aqui. Essa palavra, Bruno, propósito, que tem sido muito usada hoje. Há livros e mais livros sendo escritos aí a respeito da questão do propósito de vida. O que você poderia já introduzir para nós, explicando um pouco o que significa isso? É interessante que hoje os propósitos, eles são descritos apenas como conquistas temporais, né? É como se, para eu ter um propósito para a vida, eu tenho que conseguir alguma coisa aqui. Ou eu tenho que ter alguma titulação, eu tenho que ter algum patrimônio, alguma coisa. E eu gosto de uma antiga definição do símbolo de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? É a primeira pergunta que todo mundo grava, né? Qual é o fim principal do homem? Qual o propósito? A segunda nem sempre a pessoa sabe, mas a primeira sabe de cor, isso. E falando a respeito da finalidade, qual o propósito da nossa vida? E aí o Piper é muito feliz quando ele escreve aquele artigo O Hedonismo Cristão, né? E ele fala da grande finalidade da nossa vida, ser, de fato, viver uma vida que adore a Deus, ou seja, é uma vida que transcende, o seu propósito transcende a nossa existência momentânea, e também o ter deleite, o ter alegria nele. O grande problema é que a gente busca alegria nas conquistas e não no Deus que nos conduz para as conquistas. Ok, Denise. Eu caminhei nessa mesma perspectiva do pastor, né? Olhando para esse fim principal do homem, porque se a gente traz como fim as conquistas, elas acabam tendo um fim em si mesmo, né? E elas acabam se perdendo no meio do caminho. Quando não há conquista, não há alegria, não há satisfação. Mas, porém, quando o nosso fim é agradar a Deus, eu acredito que todas as demais coisas acompanham, né, as nossas conquistas, o nosso propósito de vida. Nosso propósito de vida se torna algo mais amplo, né? E o nosso propósito de vida também, eu acredito que não seja tão somente olhar para nós mesmos, porque quando a gente busca essa questão de carreira, de conquistas, que são importantes, eu vejo a importância de tudo isso, mas quando ela tem um fim em si mesmo, a gente não consegue olhar no que o meu trabalho, no meu serviço está ajudando e ampliando a vida de outras pessoas. Porque
todo mundo pensa nisso, né? Sim. Todo mundo, de alguma maneira, está pensando, olha, eu quero, a minha vida tem que ter sentido. A minha vida tem que ter um propósito. Todo mundo pensa nisso, Sim. independente de suas crenças, independente de suas posturas teológicas, enfim, mas todo mundo pensa nisso. Pensa o quê? Eu quero ter um propósito na minha vida. O que você está dizendo, e penso que tem cor aqui com o que o Bruno disse, é que as pessoas começam pelo lado errado. Exato. Ou seja, ao invés de começar a pensar no sentido da vida, naquele que nos deu a vida e sabe muito melhor para nós o que realmente faz sentido, a pessoa começa por ela mesma. Exatamente. Né? Ela olha para dentro de si e começa a pensar na sua profissão, ela começa a pensar no que ela vai ser no futuro, o que ela precisa realizar, quais são os sonhos que ela precisa realizar. É isso, né? Isso. Então a pessoa não tem que começar por ela mesma. Eu creio que se a gente pudesse sintetizar, tanto o que eu falei quanto o que a Denise falou, se resume naquilo que a lei de Deus ensina: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, né? Então, claro que uma autorrealização passa por questões pessoais, individuais, particulares, mas, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar de Deus como sendo aquele que nos dá o grande propósito, porque Ele é o doador da vida. E depois Ele nos chama não a amar a nós em primeiro lugar, mas amar ao próximo como a nós mesmos, que é justamente o que a Denise fala a respeito do serviço ao próximo, né? Bom, nós estamos aqui, já falei aqui, né, que a Maria Fernanda está com a gente, e ela desenvolveu e está desenvolvendo, acho que não terminou ainda de escrever o TCC, mas ainda está desenvolvendo. Por que você resolveu, Mafê, escrever sobre esse assunto? O sentido da vida, saúde mental e a relação que há com o sentido da vida. Por que começou a pensar em escrever? Eu acho que é um tema muito particular para mim, no sentido de que quando eu observo os jovens da minha idade, eu vejo eles vivendo ali por uma vida muito hedonista, então em busca de prazeres instantâneos e imediatos, e como muitas vezes eles não têm um propósito maior. E em contrapartida, a ansiedade, a depressão, a parte da saúde mental tem sido muito afetada. E aí eu quis correlacionar, perguntar, né, se uma visão mais profunda da vida, se viver para além de si, está relacionado à saúde mental. E conforme eu vou pesquisando, eu vou notando que sim, tem muita correlação. A ciência já tem muitos estudos que explicam o quanto ter um propósito de vida impacta tanto na saúde mental como na saúde física. Então, ter um propósito de vida faz você trabalhar melhor, faz você ter menos estresse, ansiedade, sintomas de depressão, você tem mais interações sociais, então traz um bem-estar muito profundo, e eu sinto que isso está em falta nos jovens, principalmente nos jovens que eu observo, né, os meus colegas. Eu já estive nesse lugar de não ter um propósito, e eu lembro a angústia que me causava. Então eu quis explorar mais a fundo. O que é para você esse propósito de vida? Eu acho que é uma bússola que aponta a direção, mas principalmente o porquê de você fazer o que você faz. E ir além de si mesmo. Inclusive, a psicologia diz isso, né? Tem teorias psicológicas, principalmente a do Viktor Frankl, que foi um psiquiatra que viveu nos campos de concentração nazistas. Ele criou uma teoria chamada logoterapia, que é baseada no sentido da vida. E em um dos pilares ele diz que é para ter algo que te transcenda, uma espiritualidade é importante. Então, viver para além de si, enxergar algo maior nesse mundo, e não só por prazeres e conquistas materiais imediatas, né? Excelente, viu? Excelente. E já está quase terminando o seu TCC. Quase terminando. Né? Mudou muito a sua perspectiva a respeito do tema? Eu acho que só me fez enxergar o quão profundo é e o quão importante é. E eu tenho muita vontade de falar sobre isso para as pessoas, para mostrar o quanto a sua vida pode ser transformada quando você para pensar e viver segundo os propósitos que você acredita. Muito bem. Eu tenho aqui uma outra perguntinha para vocês, que é a seguinte. A Bíblia fala muito sobre vocação, que a gente está tentando mostrar e relacionar aqui a nossa fé
e aquilo que a própria Bíblia fala a respeito de como nós podemos encontrar esse sentido da vida. E a Bíblia ela trata muito sobre vocação, né? A vocação como sendo algo que vai além do chamado sacerdotal. Porque às vezes, quando a pessoa ouve a palavra vocação, parece que logo relaciona o termo à ideia de alguém que é um pastor, ou alguém que é um padre, um sacerdote, mas vai além disso, né? Como é que nós poderíamos definir melhor aqui vocação e por que essa vocação, você saber exatamente para que você está aqui no mundo, faz tanta diferença para dar esse sentido da nossa existência, sentido e propósito de vida? Teve um livro que eu li no período de seminário ainda. Eu olhei aquele livro e eu achei meio curioso. O título dele é Eu Sou Chamado. Você pensava que ia pegar aquele livro para saber se você tinha vocação pastoral ou não, né? E eu peguei esse livro dentro dessa perspectiva. E aí ele mostra que o nosso chamado, para além do contexto do chamado sacerdotal, vocacional, religioso, alguma coisa desse tipo, você é chamado para Deus. Então, qual é a grande vocação que o ser humano tem? A vocação de viver para Deus, de estar na presença de Deus. E todas as vezes que a gente tenta suprimir essa realidade, né, é como uma bola que a gente pega e afunda na piscina. A gente segura o quanto quer, mas na hora a bola vai sair em algum momento. Então, meio que a gente tem essa vocação, esse chamado da parte de Deus, esse chamado a se relacionar com Deus, desde quando fomos criados, quando o nosso próprio Deus ia até nós para poder interagir conosco, para se comunicar, e ele continuou ouvindo, né? Até que ele veio na plenitude dos tempos por meio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e chamando também, vocacionando as pessoas para ele, antes de vocacioná-los para alguma coisa, para alguma atividade. Nós primeiro somos vocacionados para viver com Deus, para depois fazer alguma coisa para Deus e para o próximo. Qual é a sua vocação, Denise? Depois eu quero ver qual é a vocação da Mafê também. A minha vocação até foi algo descoberto na caminhada, né? E eu sempre gostei de falar com pessoas, atender pessoas, ouvir pessoas. Sempre gostei mais de ouvir do que de falar. E faz isso, ó, e a Denise faz isso muito bem, viu? Então você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, a capelania, a Denise trabalha na capelania justamente dando atendimento. Além de psicóloga, ela é nossa auxiliar na capelania e tem dado os ouvidos dela para poder ouvir os nossos alunos, atendê-los, conversar com eles, né, Denise? Sim, exatamente. Gosto muito disso. Gosto muito de ouvir, de acolher, de atender, de caminhar junto e encorajar, né, na medida do possível. E quando o pastor falou da bola, né, que a gente vai escondendo, até me identifiquei. Porque as pessoas foram apontando, de certa maneira, né, percebendo e falando, nossa, eu acho que você faz bem isso, que você dá certo quando aconselha nesse sentido. Então, isso foi colaborando para que eu entender que aquilo, de fato, fosse uma vocação. Então, foram essa junção de coisas, eu gostar de fazer e as pessoas também pontuarem, as pessoas ao meu redor, pessoas que me conheciam. E você sente que o que você está fazendo realmente é algo que Deus colocou no seu coração? Sim. Tá Sim, bom. Acabou sentindo isso pelo retorno mesmo, né, pastor? Pela satisfação em fazer, né? Gosto do que faço. E quando as pessoas também acabam entendendo que a gente está fazendo algo que está atendendo, a gente está servindo, né? No caso, no ponto de servir. Então, quando você vê um retorno a respeito disso, eu acredito que, de fato, seja algo vocacional. É uma boa recompensa, né? Exatamente. Mafê. Minha vocação. Com 24 anos. Eu acho que por eu ser muito nova, eu não tenho uma resposta certeira de qual é a vocação da minha vida, num sentido amplo. Mas eu busco seguir o que Deus quer de mim no ordinário. Então, na Bíblia, a gente vê muitas
muitas partes que dizem e esclarecem o que Deus espera de nós. Então, como o Senhor disse, Ele espera relacionamento. Então, eu vou buscar ter esse relacionamento com Deus. Ele fala pra gente se relacionar com o próximo, então eu vou viver em comunidade. Ele fala pra gente ter um trabalho digno e agir com honra. Eu vou fazer o meu trabalho buscando ser excelente. Eu vou honrar os meus pais. Eu vou ajudar as pessoas que precisam ser ajudadas. Então, eu ter esse sentido, esse propósito de viver para Deus, viver com Deus, cuidar da criação dele, isso já me trouxe uma perspectiva muito diferente da vida. Uma alegria que nunca eu havia sentido. E acho que pessoas da minha idade, até um pouquinho mais novas, podem ficar assustadas com essa vocação na hora de escolher a faculdade, né? Sim. Então, meu Deus, será que é a vontade de Deus eu fazer administração, eu fazer direito, eu fazer psicologia? Será que eu estou fugindo da vontade de Deus? E eu acho que não. O meu noivo, ele costuma até trazer uma metáfora para falar sobre a vontade de Deus. E eu acho muito interessante. A vontade de Deus é um grande estacionamento com muitas vagas. E contanto que você esteja agindo de acordo com a Bíblia, que você não esteja fazendo nada imoral ou pecaminoso, você pode seguir vários caminhos, né? Então, acho que isso foi também determinante para eu escolher o meu curso, para eu sentir paz nas decisões que eu tomo. E eu estou bem tranquila com isso, apesar de não ter todas as respostas, né? E essa vocação, ela pode mudar de tempo em tempo, né? Não significa que você começa fazendo algo e vai até o fim da sua vida fazendo a mesma coisa, né? Acho que a orientação de Deus, ela pode mudar de tempo em tempo, né? De acordo, quem sabe, com a idade. Com 24 anos, você tem uma convicção agora da área em que você quer atuar. Quando você chegar na idade do Bruno, né? Aí você vai ter uma outra... vai ter, quem sabe, uma outra orientação, mas é importante que você está realizando a sua vocação e a vontade de Deus. Está aberto, né, a servir e a seguir a vontade de Deus para a sua vida naquele momento. Exatamente. Uma coisa simples, Gil, né? Eu fui chamado para o Ministério Pastoral e na minha cabeça sempre funcionou bem direitinho o que eu ia fazer. Eu ia ser encaminhado por um presbitério para uma igreja local, ia trabalhar junto com os meus presbíteros, ia ser até ficar velhinho. E... Tá quase lá. Quase. A barba já está ficando branca. Mas até que aconteceu do convite para trabalhar na capelania, e eu continuo no ministério pastoral, mas é uma faceta completamente diferente daquilo que a gente faz numa igreja local. Assim, tem alguma semelhança, mas é muito diferente o trabalho que a gente realiza aqui para um trabalho na igreja local. Então, eu continuo dentro do contexto da mesma vocação, só que com uma fronte diferente, de uma perspectiva diferente. Então, o Senhor é criativo, né, de pegar algo que Ele nos chamou e fazermos aquilo de diversas formas possíveis, porque isso é até bom, né? Porque, pelo menos eu sou assim, eu gosto de desafio novo. Às vezes não consigo ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. E aí quando tem um desafio novo, isso me anima. Isso é coisa de jovem. Então, minha juventude está gritando ainda. É interessante, a Mafê mencionou ali o fato de que alguns jovens estão fazendo um curso e aí eles não se veem bem naquele curso. Alguma coisa acontece, olha, será que eu fiz a escolha certa? E muitos dos nossos alunos têm esse momento, né, Denise? Tem esse momento que eles entram em crise, eles já estão lá no 2º, 3º, 4º semestre do curso e eles não se veem muito bem desenvolvendo aquela profissão, trabalhando naquela área da vida. Isso gera angústia para eles, né? Isso gera uma crise. Puxa, eu errei na minha escolha vocacional. E aí, o que ele faz se ele está nesse momento de crise? A ideia de que ele errou ao escolher algo, mas não é bem isso agora. Isso gera crise, angústia. Sim. Eu acompanhei, inclusive, um aluno por um período que ele estava num curso e ele entendia que ele tinha errado, que ele não gostava do curso. E ele ficou, mas ele queria terminar esse curso, ele queria concluir, né?
E a gente foi conversando muito a respeito disso e ele percebeu que, na verdade, não era um erro estudar aquilo. Ele não se identificou com o curso. Aí, porém, o que ele fez? Ele foi buscar, né, o que aquele curso poderia oferecer. Porque, o exemplo, às vezes a pessoa forma em pedagogia e acha que precisa só estar na sala de aula. E não, ele conseguiu outras descobertas, entendendo que aquele curso abrangia até áreas que ele gostava, que ele poderia, de fato, se identificar futuramente. Então, isso foi algo que começou a colaborar para a conclusão dele de curso, né? Talvez, eu acho que o errar é não se identificar, né? Até porque qualquer coisa que a gente estudar, a gente vai aprender algo a respeito daquilo, vai acrescentar, vai trazer benefícios, né? Talvez se você não se identifica com o curso, um dos meios, um dos caminhos que eu acredito que ajuda bastante é perceber o tanto de leque que aquele mesmo curso pode ser aberto, né, dentro da profissão e você se identificar com algo dentro do curso futuramente. Ou seja, ninguém quer perder tempo, ou seja, Sim. ficar estudando 5 semestres no direito e aí começar a perceber que não é bem, ele não quer trabalhar nessa área do direito. E dá para mudar também, né, reverendo? Dá para mudar. Se de fato chegar num tempo, não identifico, não tem nada dentro do curso que vai me atender, eu acredito que não tem problema. E não foi uma perda de tempo, né? Perda. Porque houve conhecimento adquirido, né? Isso. Assim, alguns aspectos da nossa vida não está escrito em uma pedra, né? Eu conheci uma pessoa, ainda quando eu morava em Salvador, que ela estava no 9º semestre de Direito. Ela deixou para fazer medicina veterinária. Faltando um semestre. Faltava um semestre, ela simplesmente deixou. Eu encontrei ela já formada em medicina veterinária, super feliz pela decisão que tomou. Que naquele momento foi difícil, porque a faculdade que ela fazia de Direito era uma faculdade privada, tinha um valor que era caro, que o pai pagou, só que aí ela decidiu seguir o sonho dela e foi fazer a universidade pública. E ela conseguiu concluir e estava mega feliz com aquilo que fez. Então, a gente tem que, em algum momento, ser franco, olhar para a gente e dizer, é isso que eu quero trabalhar, é isso que eu quero fazer, e arcar com as consequências, que não é fácil você assumir uma decisão como essa. Mas, às vezes... Nesse caso, ela vai aproveitar o conhecimento que ela adquiriu na área do direito para usar também na área que ela vai atuar agora. De alguma maneira ela vai usar. Direito dos animais, não sei. Não, pode ser. Mas a ideia de que o conhecimento adquirido, ele não é perdido. Não é perdido. Essa pessoa vai poder, obviamente, usar isso. Exatamente. Então, ela não precisa ficar angustiada. Puxa, joguei 5 semestres da minha vida fora. Não. Então, isso às vezes angustia, mas não deveria, né? Porque é conhecimento adquirido, né? Vai aproveitar isso de alguma maneira, né? Exatamente. Então, isso não sabota o propósito de vida dela. Pode gerar na saúde mental dela um certo impasse aí, porque ela não entendeu que, de alguma maneira, até aquele período de curso que ela fez e que agora ela está julgando que foi uma escolha equivocada, até isso faz parte de um propósito divino na vida dela que a conduziu até ali, não é? Sim. E acho que até colabora para essa pessoa ter um autoconhecimento, entender que aquilo não é o que ela gosta e buscar o que ela gosta. É tudo uma parte de um propósito maior, né? Para descobrir esse próprio sentido. Faz parte da maturidade, né? Também. Faz parte da maturidade. Muito bem. Ok. A vida universitária, ela pode ser solitária. Vocês concordam com isso? Sim. Concordam? A maior parte do tempo, na verdade, é você sentar e Mas estudar. com tanta gente, Mackenzie tem 32 mil alunos que passam diariamente em nosso campus, e com tanta gente, ela pode ainda se sentir solitária? Sim. Sim, sem sombra de dúvida. Eu acho que a Mafê até Como é que as consegue nossas responder psicólogas- melhor sobre Como é que as nossas psicólogas respondem a isso? Pode, mas não deve, né? Assim, mas por que essa sensação de que eu estou sozinho, mesmo envolvido no meio de tantas pessoas? Os jovens muitas vezes se fecham em grupos, né?
E existe aquelas pessoas mais tímidas, mais reservadas, que não conseguem adentrar em determinados grupos, preferem até mesmo se afastar, às vezes percebe que não está, talvez, desenvolvendo da mesma maneira como determinadas pessoas da sala. Eu acredito que existem várias situações que isolam algumas pessoas, né? E é por isso que a gente acredita que, enquanto capelania, aqueles que se sentem sozinhos têm a capelania com as portas abertas. Nós temos total desejo de acolher, de ouvir, de sentar. Nós temos os nossos grupos, né, que também, dentre eles, vai ter pessoas que vocês vão se identificar. Então, aqueles que se sentem sozinhos, por qualquer motivo que seja, nós queremos que estejam conosco ali na capelania. Nós queremos ser aqueles que caminham juntamente a esses alunos, né, para que não continuem sozinhos. Acho que viver isolado é muito difícil para a caminhada universitária. Gil, só para esclarecer o que eu falei, né, e como pode ser solitário, né, o processo da vida acadêmica. Há um aspecto da nossa formação intelectual que ela é muito pessoal e privativa. É você se fechar e saber que é a sua responsabilidade é estudar aquilo, memorizar aquilo e desenvolver aquele conhecimento, né? E você não pode o tempo todo ficar terceirizando o seu conhecimento, a sua nota, né? Faz aquele trabalho de equipe, você é o colega que segura a cartolina, né? Antigamente a pessoa fazia isso, né? Então, há um processo que é muito solitário na aquisição do conhecimento. Buscar o conhecimento, muitas vezes, é um processo solitário e que você tem que reservar um momento para isso. Mas a gente tem que entender também que no processo da caminhada dentro do ambiente universitário, estabelecer boas amizades, saber onde encontrar apoio, né, ter momentos de colocar para fora o que está no coração, isso é fundamental. Mas nunca esquecer também que há o aspecto que é muito particular da aquisição do conhecimento, né? Muito bem. Então, a capelania pode ajudar bastante nisso, né, Denise? Sim. Com certeza. Lá, eu digo bastante por mim. Como é que foi? A Mafê é nossa aluna, então agora ela fala também como aluna. Como aluna. Como que foi, Mafê, você como aluna e essa relação de apoio da capelania? Assim, falando um pouco da questão da solidão dos alunos, eu acho que além desse problema, né, de às vezes não se encaixar num grupo, tem também a parte de quando você está num grupo, mas você ainda não se sente tão pertencente, tão entendido, tão compreendido e tão conectado. Então, mesmo em volta de pessoas, você pode sentir, de certa forma, uma solidão. Eu digo isso porque eu sou convertida há 2 anos, então eu já tinha um grupo grande ali de amigas, acho que eram 7. E quando eu me converti, foi uma mudança muito brusca para elas. E mesmo ao redor delas, eu me sentia muito sozinha, porque ninguém ali entendia o que eu estava passando, as coisas que eu falava, elas não entendiam, ou às vezes não aceitavam tanto, estranhavam, né, super normal. E foi aí que eu conheci o Gildásio, que eu comecei a frequentar de fato, e semanalmente eu estava lá. E aí eu conheci o Pockets, conheci outras pessoas que estavam nessa mesma caminhada que eu. Acho importante você ser intencional nessa parte de se conectar, porque Deus quer que nós convivemos com o corpo de Cristo, com a nossa comunidade. Então, muitas vezes, por ser tímido, retraído, você tem ali certa resistência, mas se lembrar de ser intencional, de se abrir, de frequentar esses grupos, né, células, pockets, capelania, conversar com vocês me ajudou demais nesse processo, demais. Eu acredito que sozinha eu não teria conseguido. E é importante a gente ressaltar aqui também de que, independente de credos, independente da religião da pessoa, a capelania ela está ali para atender, para acolher, né, para ouvir o aluno e mostrar para ele que nós estamos juntos nessa caminhada universitária e procurando de alguma maneira ali estender a mão e mostrar que há um sentido para a existência dele, de que há uma forma de caminhar
na vida universitária que vai poder encontrar algum sentido, né? Então, independente do credo. Então, a pessoa pode ser presbiteriana, ela pode ser batista, ela pode ser católica ou qualquer outro credo, qualquer outra confissão religiosa. A capelania está sempre, né, de braços abertos para poder receber, acolher e conversar. Né? Algo isso, que eu sempre repito, Gil, talvez eu seja até bem maçante falando isso, mas o papel da capelania não é fazer proselitismo, né? Ou converter alguém. Nem poder para isso a gente tem, né? Esse é um poder do Espírito Santo apenas. Mas o nosso papel é o papel da missão do Mackenzie. A missão do Mackenzie é cuidar. E o papel da capelania é cuidar. Então, é o lugar de apoio, de acolhimento. E a nossa finalidade é essa, né? Tá para além de olhar uma pessoa e avaliar ela de acordo com a religiosidade de forma alguma. Nosso papel é cuidar de pessoas. Sim, isso é importante. O nosso papel é cuidar de pessoas. Isso. Muito bom, muito bom. Ok, para um jovem, a gente está quase terminando o nosso programa hoje, voou. Gente, para um jovem que sente que sua vida está um caos, olha só, né? Porque esse é o nosso tema hoje, ó, encontrando proposta em meio ao caos. Então, para alguém, vamos imaginar que um jovem, um dos nossos alunos, está aí sentindo que a vida está arrebentada, a vida está um caos, não está bem em casa, na convivência familiar, ele não está bem com a fé que ele professa ter, ele está em crise com isso, não está bem no curso, está carregando uma DP, outra, vou diminuir, não vou continuar aqui, né? Vai dar gatilho. Mas ele não está bem, ele está enfrentando um caos. Aí a minha pergunta é o seguinte, qual seria o primeiro passo que ele poderia dar para poder dar início aí a uma caminhada de propósito? Que ele fala, é isso que eu quero, uma caminhada de propósito. Por onde ele deve começar? A vida está bagunçada, entendeu? Mas ele quer mudar isso. Ele está ouvindo vocês e aí eu quero mudar isso, eu quero encontrar sentido, propósito para a minha vida, eu preciso cuidar da minha saúde mental, emocional. Ele começa por onde? Um argumento pragmático, Gil, se a gente parar para pensar, né? Se o meu propósito está vinculado apenas à minha vida, veja, eu vou nascer e em algum momento eu vou morrer. Não vai mudar o que vai acontecer. O final de uma história todo mundo já sabe. O final da história todo mundo a gente já sabe qual é. Que é chegar diante da morte. Se a gente observa a vida apenas como esse nascer, ganhar dinheiro, construir bens e morrer, né? Como o apóstolo Paulo fala, né? Comamos e bebamos que amanhã nós vamos morrer, né? Ou seja, vamos aproveitar o que tem de bom na vida porque a gente não vai levar nada daqui. Mas quando a gente para olhar o propósito da nossa vida para além da gente, como sendo um propósito, de como diz o rei Davi no Salmo 139, de alguém que primeiro me criou, de alguém que me sonda, de alguém que me conhece, de alguém que escreveu todos os meus dias antes mesmo de que eu fosse gerado, alguém que me viu quando eu ainda era um amontoado de células. Então, quando eu enxergo que o propósito da minha vida está para além de mim mesmo, da minha condição humana e da minha visão de vida, eu consigo encontrar no próprio ser de Deus, que se revelou na pessoa de Cristo, o grande propósito da nossa vida, né? Ok, então esse é um ponto importante que o nosso aluno tem que levar em consideração. Fundamental. Exato. E que existe tempo para todas as coisas, né, pastor? E que os tempos de lutas, eles também são importantes, né, para crescimento, para amadurecimento. Então, enquanto estiver nessas lutas, perceba que isso não é uma prerrogativa exclusiva sua. Compartilhe isso, procure pessoas para conversar, para compartilhar essas angústias, esse momento de caos. Procure também pessoas sábias que saibam ouvir, né, das suas lutas para te encorajar na caminhada. Eu acredito que esses são passos que nos auxiliam bastante. Ok, Mafê, quer acrescentar aí? Quero. Gostei bastante do que a Denise disse. Eu acho que faz sentido você procurar uma pessoa mais sábia para te orientar. Mas também eu vou um pouquinho
para algo que eu também observo, que é quando você é incoerente consigo mesmo e com seus valores. Então, se uma pessoa está muito mergulhada no caos, acho que cabe um tempo de reflexão para colocar ali no papel quais são as coisas que você valoriza na vida. E ver se você está agindo de forma coerente com isso. Então, por exemplo, uma pessoa que valoriza a família, mas ela não passa tempo com a família, está sempre saindo com os amigos ou se isola, isso vai causar uma ruptura até às vezes na identidade dela. Isso vai trazer uma baixa autoestima, uma autoestima abalada, de não estar vivendo como você sabe que deveria viver. Então, se você, por exemplo, valoriza Deus na sua vida e está agindo em desobediência e em pecado, isso vai te incomodar. Então, pensa na sua vida, pensa no que você analisa, se você está sendo coerente. E ser coerente com seus propósitos e com seus valores tem uma certa perda. Então, às vezes, você vai deixar de sair com seus amigos e viver as suas coisas para passar tempo com a família. Ou você vai deixar de ter um prazer imediato e viver só no seu bem-estar e no seu conforto para seguir a Deus. Mas vale muito a pena você seguir conforme os seus valores e ser coerente consigo mesmo. Isso faz muito bem para a gente. Muito interessante. Muito bom isso, Mafê. Olha, o apóstolo Paulo em Colossenses 1,16, ele diz assim, olha, falando a respeito de Cristo, falando a respeito de Jesus, ele diz, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Inclusive, essa pessoa que está enfrentando esse caos foi criado por ele. Sim. E foi criado para ele. Quando a pessoa, ela deixa de... Ela tenta viver a vida dela, e Bruno já colocou isso aqui muito bem, né? Quando a pessoa tenta viver a vida dela, tirando Deus, né, dessa equação, ela vai sofrer. Porque às vezes ela crê em Deus, mas ela vive como se Deus não existisse. Ela acredita que Jesus Cristo tenha passado por essa terra, mas ela vive como se Jesus não existisse. Então, tirar Deus, eliminar Deus da minha realidade, do meu dia a dia, quando eu não estou vivendo para Ele, quando eu não estou vivendo por Ele, isso de alguma maneira só aumenta o vazio e o caos que não está apenas fora de nós, né? Mas está dentro de nós. Agostinho disse algo sobre isso, né? Ele fala, tu nos criaste, ó Deus, para ti mesmo. Tu nos criaste para ti mesmo. E o nosso coração não encontra repouso enquanto não descansar apenas em ti. Então, o jovem, ele pode encontrar assim, sentido para a vida, mesmo que a vida está aqui meio bagunçada, né? Na sua vocação, no curso, na sua saúde, nos problemas que ela enfrenta aqui e ali, mas se ela tem a certeza e a convicção de que ela foi criada por Deus e foi criada para Ele, aí ela vai encontrar sentido na existência. Afinal de contas, por que eu estou nesse mundo? Para viver para Deus. Né? E parar de imaginar Deus apenas como ser etéreo, um conceito metafísico, mas como alguém que se revelou e que na plenitude dos tempos veio até nós. Ele se revela por meio das Sagradas Escrituras, né? A palavra de Deus revelada por meio dos profetas, por meio dos servos de Deus que registraram na Bíblia, e se revelou, a palavra de Deus encarnou, né? O Logos de Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, se queremos conhecer a Deus, devemos conhecer a Cristo, né? Como o discípulo de Cristo perguntou, né? Mostra-nos o Pai. Ele diz, olha, quem vê a mim vê ao Pai. Então, se queremos conhecer a Deus, esse Deus que dá propósito para a nossa vida, nós não podemos encontrar outro caminho que seja diferente do caminho de buscar a pessoa de Cristo Jesus, conforme registrado nas Sagradas Escrituras. Muito bom. Ou seja, a palavra encarnada, que é Jesus, deixou-nos a palavra escrita, revelada, para que através dessa palavra, né? Através dessa palavra a gente pode conhecê-lo. E que é proclamado também por meio da pregação, né? Da palavra. Exatamente. Então, é isso. Obrigado por vocês participarem com a gente hoje. Denise, muito obrigado, viu? Parabéns também pelo seu trabalho na capelania, de ouvir, de aconselhar.
Mafê, obrigado, viu? Pela sua vida. Imagina. E pela sua caminhada com Cristo nesses 2 anos. Eu tenho acompanhado e tenho visto aí tanta coisa boa que você tem aprendido e você já tem compartilhado isso. Então, obrigado por você aceitar participar do nosso podcast aqui, do nosso Pode Crer. E, Reverendo Bruno, você é um companheirão, viu? Obrigado, Gil. Obrigado. E se você quiser ajuda da capelania, você está aí no seu momento que você acha que precisa realmente de uma ajuda, então pode contar com o trabalho da capelania do Mackenzie. Nós estamos aqui para ouvir você, estamos aqui para orar com você, ler a palavra e ajudar naquilo que nós podemos ajudar você. Deus abençoe, até o próximo Pode Crer da capelania do Mackenzie.